Pessoal, eu vou dar uma repassada aqui rápida no que a gente tinha visto, até mesmo por causa do vídeo, certo? Então, a gente vai ver hoje basicamente listas, né? Não vai dar, vou quebrar em duas aulas, em duas partes, essa aula 4. Boa parte do conteúdo de lista a gente já viu, né? Eu já tinha comentado antes. Então, eu posso criar diretamente uma lista lá com os elementos. Eu posso também criar uma lista vazia. O acesso aos elementos da lista, né? Eu posso tanto fazer ele usando índices positivos, então meu primeiro elemento vai ser o item 0, item 1, 2 e assim sucessivamente, ou eu posso fazer usando índices negativos. Nesse caso, eu começo de trás para frente. Então, meu último item vai ser o -1, -2, -3 e assim sucessivamente. Se eu quero adicionar um elemento à minha lista, eu uso o método append. E aí isso até então a gente não tinha visto. Eu posso deletar elementos da minha lista. Por exemplo, deletar o elemento 2, então o elemento C aqui seria deletado. Posso deletar, na verdade, mais de um elemento. Posso deletar de 2 a 7, por exemplo. Posso deletar a lista inteira. Del lista também vai deletar a lista inteira. E tem o método len, que a gente também já tinha visto, que permite obter quantos itens tem na lista, certo? Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de um uso básico. Vou rodar aqui. Estão conseguindo enxergar bem agora? Sim, dá para ver os dois. Então aqui, ó, tem a minha lista. Até então não tem nada novo. Eu posso adicionar um elemento à minha lista. Então, ó, L_A, ponto, append, e aí eu coloco o elemento que eu quero adicionar. Por exemplo, sei lá, 47. Pronto, e agora está o elemento 47 aqui na minha lista. Ok? Eu posso também deletar um elemento. Por exemplo, 2. Vai cair fora casa, né? Tá vendo? Posso deletar mais de um elemento. Professor, Pode falar, Grazi. eu poderia escolher, usando esse append, em que posição da lista eu acrescento o Não, novo o item? append ele vai adicionar sempre ao final. Existe o método insert, que você pode inserir em uma posição específica, mas se eu não me engano ele foi descontinuado nessa versão nova. Ok. Mas você pode adicionar um conteúdo na posição que você quiser, certo? Por exemplo, LA2 igual a determinada coisa. Então, você grava um novo elemento ali. Você só não está adicionando, fazendo um incremento em termos de elementos na lista em uma determinada posição. Isso eu acho que é um pouco mais chato de você gerenciar. Tá, então, IL até 4, 3. Então, ó, os elementos de 1 a 3, sendo que o 3 não entra na conta, né? Então, 1, 2 vezes seria o 3, só que o 3 não entra na conta. Então, foram removidos esses dois. Então, por último, eu só vou colocar aqui, ó. Eu posso deletar a lista inteira. Só que nesse caso agora vai dar erro. Por quê? Porque o elemento, a variável LA, ela não existe mais. Você deletou essa variável, certo? Em Python, não é que não seja interessante, mas você não precisa necessariamente usar isso, né? O Python ele tem garbage collector, então se você começa a usar variáveis e joga fora, você não para de usar ela, ele entende isso e ele mesmo deleta.
outras linguagens de programação como C, se você fica criando variáveis como arrays, né, são ponteiros, e você não deleta, por exemplo, se você dentro de um laço for, você cria um array, né, a int cria lá um array, ele não deleta depois. E isso vai consumindo memória do computador. E isso pode aumentar assustadoramente a quantidade de memória que um código simples consome, né? Eu, particularmente, já tive códigos que começou rodando com 11, 12 mega, quando eu olhei assim, já estava em 3 GB, por causa desse tipo de coisa. Eu tive que sair removendo, né, tomando um pouquinho mais de cuidado com isso. O Python não precisa, ele sozinho faz. Isso aqui é mais para questão de sei, evitar problemas, mas você vai reusar a variável, ou mesmo você simplesmente quer deletar aquele conteúdo, não a variável inteira, mas aquele conteúdo porque você já usou ele e você não quer repetir uma operação com ele, né? Isso também pode ser útil, mas são casos mais particulares. Ok, pessoal, então uma vez que eu deletei a variável, eu não posso mais tentar acessar ela, certo? Eu posso também, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Veja, isso daqui eu estou dizendo, delete todos os elementos. Não estou dizendo delete a variável. Então, quando agora eu tento ler, simplesmente mostra uma lista vazia. Uma variável representar uma lista vazia é muito diferente de você deletar a variável, certo? Ou seja, uma coisa é você deletar todos os elementos da lista, outra coisa é você deletar a lista. Ok? Então, veja que não houve erro. E se eu tento, agora, se eu tento provavelmente deve dar erro. Exatamente. Fora do range. Não existe, a lista está vazia, então não existe o elemento -1, do mesmo jeito que não vai existir o elemento 0. Certo, pessoal? E isso também, se eu chego aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Se eu tento acessar o elemento 4, vai dar erro também, né? Eu tenho aqui o elemento 0, 1, 2 e 3. Não existe elemento 4 na minha lista. Então, sempre que você tenta acessar uma posição da lista que não está ocupada, vai dar um erro com esse código aqui, ó, erro de índice, certo? Está fora do range de elementos da lista. Dúvidas, pessoal, até aqui? Posso passar? Operadores que eu posso usar sobre a lista são similares ao que a gente viu lá para a string. Eu posso somar listas, eu posso multiplicar listas também, multiplicar listas por um valor inteiro, né? A ideia do elemento pertencer ou não pertencer à lista também podem ser utilizados, né? Então, vou deletar aqui, certo? Eu posso pegar a minha lista aqui, L1. Vou colocar um L2 também. Não, mãe. Não morreu isso não. Quer saber a verdade? Morreram mais. Aí é só que eles estão conseguindo provar. Pessoal, tem alguém com o áudio aberto aí, viu? Professor, tem algum jeito de multiplicar
elemento a elemento, tipo 3 vezes L1. Aí seria o resultado 3, 6 e 9. Não, porque a manipulação de listas é bastante simples aqui. Você tem bibliotecas específicas, como por exemplo NumPy e outras bibliotecas matemáticas do Python, que permite algumas operações um pouquinho mais rebuscadas. Mas aqui é bastante simples. Por exemplo, se eu somar L1 mais L2, eu não vou estar somando os elementos de L1 e L2. Eu vou estar criando uma lista que é formada por essas duas, certo? Ah, vou aproveitar aqui para mostrar uma coisa. Ó. Então, se eu faço L1 mais L2, o que eu tenho é isso aqui. A junção das duas listas. Se eu faço L1 vezes 3, o que eu tenho é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu repito a minha lista 3 vezes. Ok, pessoal? Vejam que isso daqui é muito diferente disso daqui. A igual a L1, A ponto append L2. Esqueci a vírgula. Eu não veja que a minha lista agora, né, quando eu fiz esse append, eu tenho uma lista com 4 elementos. O elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. E um elemento 4, que é uma lista que, por sua vez, tem 3 elementos. Então, ó, se eu faço print len, tá vendo? 4 elementos. Eu tenho uma lista com vários objetos, incluindo uma lista. Existe um método específico quando você quer adicionar vários elementos, né? Ele vai funcionar basicamente dessa forma aqui, ok? Então, ó, print L1. Isso aqui eu já tinha comentado, vale a pena ressaltar. Esqueci de fazer isso aqui. Eu falei? Acho que falei, né? Ó, se eu digo que A é igual a L1, eu estou dizendo, eu estou apontando para o mesmo lugar onde eu estou guardando os elementos de L1. Então, A é exatamente igual a L1. Então, se eu mexo em A ou se eu mexo em L1, dá no mesmo. Tá vendo? Eu alterei A. Mas quando eu dou um print em L1, L1 foi alterado. Por quê? Porque eu estou dizendo que a L é igual a L1. Para eu não ter esse problema, eu tenho que criar uma cópia de L1. Porque aí eu não altero os elementos dentro da minha lista original. Aí, agora eu tenho minha lista L1 aqui original. Ela não foi alterada quando eu mexi em A. Ok? E aí, se eu faço print L1 mais igual a L2.
mais igual funciona do mesmo jeito que a gente tinha para os números, certo? Mais uma vez, eu não estou somando o conteúdo das listas. Inclusive, pessoal, não tem como o Python fazer isso, porque a lista pode ser de qualquer coisa. Eu posso ter número, posso ter string, posso ter caractere, posso ter número inteiro, número ponto flutuante. Então, não teria como criar um algoritmo que resolvesse tudo, certo? Então, presta atenção nisso daqui. E vou fazer busca agora na lista. Então, eu posso verificar se eu tenho determinados elementos na lista. Por exemplo, ML1. Lembre, um operador in é um operador booleano. Ele vai retornar falso ou verdade. Então, existe um na lista 1? Existe. Existe 4 na lista 1? Não existe. Ele não compara listas, pessoal. Eu não posso chegar e dizer assim, vou verificar aqui se tem 1 e 2 na lista 1. Isso aqui vai dar falso. A única chance disso daqui dar certo seria se eu tivesse dentro da lista 1 uma lista com os elementos 1 e 2. Não os elementos. Né? Teria que ter uma lista com esses elementos. Do mesmo jeito, né? Fazer aqui, ó, L1.append L2. Aí, nesse caso, sim, ó. Quatro, 5 e 6. Aí dá verdade. Por quê? Porque em L1 existe essa lista. Mas se eu fizer 4 e 5, já dá errado. Porque a lista não é 4 e 5. A lista é 4, 5 e 6. Vou imprimir aqui novamente. Tá vendo? Dentro de L1 tem uma lista 4, 5 e 6. Por isso que é verdade. Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver só. Tá, vamos parar por aqui, certo? Melhor, fazer uma pausa estratégica. Eu vou passar uma questãozinha para vocês, aí vocês vão fazendo, dão uns 5 minutinhos e aí depois a gente continua, certo? O que eu quero de vocês é o seguinte, mais uma vez, uma interfacezinha bacana com o usuário, você vai pedir um número de objetos, certo? Então, você vai pedir um número N, o usuário vai digitar esse número N, e vocês vão gerar aleatoriamente N números, certo? Então, vai usar aquela classe random. Ok? Só isso. Vai gerar N números e depois dá um print na lista. Vou dar uma pausazinha aqui.
professor, tá mudo. Se estiver falando, ninguém tá ouvindo, não. Droga. Pessoal, voltando aqui, certo? Então, eu posso chegar, vou só importar aqui primeiro a biblioteca, né? Em vez de importar a biblioteca toda, eu só importei esse cara aqui da minha biblioteca. Para não ter que ficar repetindo toda hora random, certo? E... Professor, Pode falar. tem muito impacto, assim, eu posso falar, no peso do programa, você importar a biblioteca logo no começo ou no meio dele? Seu áudio tá bem ruim, Thiago. Thiago. Eu vou digitar rapidão. Vou fazendo aqui. Tá, então, para cada... Vou, na verdade, criar... vou criar uma lista aqui. Criar ela inicialmente vazia. E vou dar um append, né? Então, lista.append. E eu vou criar aqui um número. Certo. Depois, print. Pronto. E aí ele criou aqui uma lista com 10 valores. Claro, vocês podem arredondar para ficar menorzinho. Vou fazer aqui um negócio assim, por exemplo. 100 vezes com duas caras. Então fica mais organizado. Ok? Dúvidas, pessoal? Tiago, se você quiser perguntar de novo. E no chat, não sei se vai dar problema. Então, se tem diferença em importar a biblioteca no começo ou no meio do programa, só onde você for usar, se isso traz algum impacto para a eficiência do código, sei lá. Então, a priori não. Se eu quiser, por exemplo, botar aqui, ó. Não gera erro, tá vendo? Agora, não é uma boa prática, né? Porque fica uma coisa meio bagunçada, né? Então, é comum que a gente sempre coloque todos os imports lá em cima, certo? Até porque também se tiver qualquer erro, porque você ainda não tem a biblioteca, ele já vai acusar direto, certo? Não vai ficar rodando um tempão para depois detectar. Por exemplo, deixa eu ver se isso aqui se ele vai aceitar. Né? Import mamamá. Pronto. Então, aí agora que ele olhou que essa classe aqui, que quem iria desconfiar, né, que mamamá não existe, né? Não tem aí. Se você coloca lá em cima, já direto você já considera essas questões. Ok, pessoal? Voltando aqui, não é esse? Tá. Além disso, pessoal, a gente tem aqueles elementos de comparação, certo? Em relação às listas e vai funcionar do mesmo jeito que funciona para as strings. Então, eu vou considerar primeiro, eu vou considerando elemento a elemento, certo? Então, eu pego o primeiro elemento das duas listas que eu estou comparando e verifico se eles são iguais. Se eles forem iguais, aí eu vou analisar o segundo. Se eles foram diferentes, aí eu vou saber se a lista é maior ou menor do que a outra. Aí se os dois forem iguais, aí eu vou
Então, eu só vou fazendo as comparações se todos os elementos forem sendo iguais. Na hora que o primeiro par de elementos divergir, eu já vou ter uma resposta ali. Se acontecer de minha lista ser uma sublista da outra, né? Digamos que tem duas listas, L1 e L2. Então, L1 é 1, 2 e 3 e L2 é 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou comparando. Quando chega num ponto em que não tem mais elementos em uma das listas, aí, nesse caso, se as duas tiverem o mesmo tamanho, eu vou dizer que as listas são iguais. Se uma for maior do que a outra, aí eu vou dizer que a que é maior vai ser maior, né? Mas essa questão do tamanho da lista é só, vamos dizer assim, um critério de desempate. Ok, pessoal? Então, isso é basicamente o que a gente viu com a string, né? Quando você tem duas strings, você está comparando se elas são uma maior do que a outra, então ela vai comparando pá a pá das duas strings, e se for tudo igual e do mesmo tamanho, aí você tem que as duas strings são iguais. Se uma for substring da outra, então a que é substring vai ser menor, ou seja, contém e a outra contém tudo que ela tem e mais alguma coisa, então ela vai ser maior. A mesma coisa vai funcionar aqui. Existia uma função CMP, comp, né, que ele retornava -1, 1 ou 0. -1 se a lista era menor, 1 se a lista era maior e 0 se fossem iguais. Certo? Essa função ela não existe mais nessa versão nova. O uso, como eu mostrei aqui, é bastante similar. Então, eu tenho duas listas aqui, maior ou igual, se é igual, né? Detalhe importante, pessoal, veja quando eu comparo L1 e L3, né? Se L1 é igual a L3, ele diz que é verdade. Então, aqui é uma diferença, por exemplo, de uma lista de strings para uma lista numérica. Ele compara em termos de valor. 1 inteiro é igual a 1 ponto flutuante? 2 inteiro é igual a 2. 3 inteiro é igual a 3 em ponto flutuante? Então, foram iguais. Ok? Aqui é o que eu acabei de dizer. Ó. Se a minha lista for uma substring, uma sublista, desculpa, da outra, então ele vai comparando um a um. Ó. Esse é igual a esse? Esse é igual a esse? Esse é igual a esse? Só que como essa tem mais elementos do que essa lista de cá foi declarada maior do que essa lista. Veja, pessoal, que aqui essa continua tendo mais elementos do que essa. Mas ele vai comparar o primeiro elemento. 4 e 1 são iguais? Não. 4 é maior do que 1? Então, essa já é maior do que essa. Eu poder ter apenas o elemento 4. Já seria maior. Ok? Dúvidas? Inclusive, se dentro da lista tivesse o próprio elemento 4. Vou fazer uma pequena demonstração aqui. Ó. Maior do que 1, 20, 1000, 30.000. Verdade, tá vendo? Essa lista aqui é maior do que essa lista aqui. Por quê? Porque compara primeiro termo com o primeiro termo. E aí, já sendo diferente, já acabou a comparação. Não importa que aqui eu tenha 30.000. Ok? Dúvidas, pessoal? Professor, Pode falar. essa comparação, então, ela vai levar em conta a ordem? Se eu tiver os mesmos elementos em ordem trocada, vai ser diferente? Sim,
Sim. Se, por exemplo, eu tiver 1, 2, 3 e 3, 2, 1, 3, 2, 1 é maior. Porque o 3 está vindo primeiro. Ele compara, como eu disse, elemento a elemento. Do item 0, do índice 0, para frente. E ele só vai comparar o seguinte se tudo for sendo igual. Então, 1 e 4 é igual? Não. Quem é maior? 4. Então, eu já declaro que essa lista é maior do que essa, sem nem olhar os outros elementos. Existe uma outra estrutura, que é a estrutura de conjuntos. Eu nem sei se a estrutura de conjunto aceita isso daqui. Mas a estrutura de conjuntos, ela trabalha não exatamente com ordenação. Ela trabalha com o que está contido. É tanto que você não consegue colocar dois elementos iguais dentro do conjunto. Você não pode ter o elemento 1 duas vezes. Você simplesmente tem um conjunto que contém 1. Né? Não importa se é 1, 2, 3, 20 vezes. Temos os mesmos métodos que eu já tinha comentado. Len, o tamanho da lista, máximo e mínimo, vai dizer quem são o menor e o maior elemento da sua lista. Detalhe importante aqui, pessoal. Para que você consiga dizer quem é maior ou quem é menor, todos os elementos têm que ser comparáveis. Ou seja, todos os elementos têm que ser do mesmo tipo. Eu posso ter strings, eu posso ter números, mas eu não posso ter strings e números dentro da mesma lista. Isso vai dar erro. E list me permite converter uma outra estrutura de sequência, pode ser uma string, pode ser uma tupla, um dicionário, em uma lista, certo? Eu vou mostrar aqui o que eu acabei de comentar em relação ao que foi que eu já esqueci. Conjuntos? Não, dos conjuntos eu não vou falar agora não. Deixa eu olhar aqui o que é que foi que eu falei que eu lembro. Senão você não quer enjoar. Do máximo e do mínimo. Então aqui, ó. Vamos dizer aqui, L1 igual a 1, 2, 3, menos 4, 27. Pronto. Então, o menor elemento e o maior elemento. Daí. Por quê? Porque eu não consigo comparar um string com um inteiro. Certo? Eu até posso dizer isso aqui, ó. Mas não é a mesma coisa. Inclusive, veja que a minha lista aqui é 65. Não é A. Certo? Mas ele não faz essa conversão para vocês. Ele não vai chegar, ele colocou aqui, até porque e se eu coloco casa? Eu não tenho como encontrar qual seria o caractere de casa, certo? Então, se você quiser usar funções como máximo e mínimo, certo? Você tem que ter elementos comparáveis, ou seja, elementos do mesmo tipo, ou string ou número. Pode falar, Tiago. Quando você converte um string em lista, fica caractere por caractere cada elemento? Tá vendo? A e B. Vamos ver. Não lembro. Então, vamos aqui, ó. Tem um S igual a casa de Tiago. Bota aí. Vamos ver. Então, print list S. Sim.
Tá vendo? Ele pegou cada caractere e transformou, inclusive os espaços, ó, e transformou em elementos independentes. Ok? Eu posso também, lembrem, deixa eu fazer assim, ó. L igual a isso. Lembrem lá, eu posso usar o join, certo? SS igual a... Vou usar o vazio para ele juntar sem adicionar nada, certo? Ponto join L print SS. E a mágica aí acontece. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tá. Aqui, acho que são os... Pronto, é isso mesmo. Aqui a gente vai ver até aqui. E aí eu vou parar por hoje, certo? A gente vai fazer exercícios. O método append, eu já tinha comentado com vocês, né? Eu posso adicionar um elemento à lista. O insert foi o que Grazi tinha perguntado, né? Se eu podia inserir um objeto em determinada posição específica. Eu posso usar o método insert. E eu posso usar o método extend. Aqui é o método que eu posso usar para adicionar os elementos de uma lista à minha lista. Ou seja, se eu uso o append, eu adiciono a lista. Se eu uso o extend, eu adiciono os elementos da lista, certo? Então, vamos aqui ver como é que a coisa fica. Vou apagar. Melhor, vou apagar isso até aqui. L2 igual a 1, 2, 3. Então, ó, eu posso dar um print aqui, L1. L2. Ok. E aí eu posso fazer, veja como é diferente, um pouquinho a pouquinho. Então, L1, o append a gente já viu, então não faz sentido, mas eu posso dar um insert na posição 1 e vou colocar assim, ó, aqui. Então, veja, ó, o elemento aqui foi colocado na posição 1. E todos os outros elementos de L1 foram deslocados, ok? Eu não sei qual é o custo computacional dessa operação, porque eu não sei como é que o Python trata internamente o elemento lista. A estrutura de dados lista, em geral, ela é extremamente econômica, porque uma lista, né, propriamente dito, uma fila, na verdade, sendo mais correto no termo, os elementos, você não tem como apontar, eu quero o elemento tal. Não. Você tem uma coisa encadeada. Então, você tem quem é o primeiro elemento da sua lista. E ele aponta para o segundo. O segundo, por sua vez, aponta para o terceiro. O terceiro, por sua vez, aponta para o quarto. Então, se eu quero inserir algum elemento aí no meio, digamos, no terceiro, eu vou fazer o terceiro apontar para o cara que eu estou inserindo e o cara que eu estou inserindo vai apontar agora para o quarto, que por sua vez, para o antigo quarto, né, que agora passaria a ser o quinto elemento. Então, isso não é custoso. Em compensação, o acesso não é fácil. Porque se eu quero acessar o elemento 4, eu tenho que ir para o elemento 0, depois eu vejo quem é para quem que ele aponta, depois eu vejo para quem que o segundo aponta, depois eu vejo para quem é que o terceiro aponta, e aí sim eu tenho o elemento 4. Então, toda busca ela seria assim sequencial. Por outro lado, quando eu uso essa estrutura, né, de array, basicamente,
modificações dentro do meu array demandam cópia do meu array dentro. Então, por exemplo, se eu quero chegar e adicionar um novo elemento, né? Ou melhor, digamos que eu tenho um array lá com 10 posições ocupadas. E eu quero inserir um cara na posição 5. Então, basicamente, eu tenho que copiar do 5 para frente, da posição 6 para frente. E na posição 5, que agora ficou vaga, eu coloco o elemento que eu quero, certo? Então, eu tenho que fazer essa cópia. Então, eu tenho 10 elementos. Então, agora eu vou pegar o 10 e vou colocar ele na posição 11. O 9 eu vou colocar na posição 10, o 8 na posição 9 e assim sucessivamente, até chegar na posição 5. Aí, quando a posição 5 for copiada para a posição 6, aí eu posso copiar alguma coisa na posição 5. Então, isso seria a forma de inserir. Como eu disse, eu não sei como é que o Python trata a estrutura de lista, né, internamente. Dependendo de como se construa essa estrutura de dados, você tem facilidades, né? Mas pode ser uma operação custosa. Não conheço, né? Nunca parei para fazer esse tipo de análise. Mas fica aí a sugestão, né, de tomar um pouco de cuidado com esses métodos, caso vocês venham a utilizar isso para muitos dados, né? Você está trabalhando com 100, 1000 dados, é nada. Um problema acontece na hora que você está trabalhando com 1 milhão, né? Principalmente se forem dados pesados, aí que o negócio começa a apertar. Ok, pessoal, dúvidas? Posso passar? Eu vou colocar novamente o append para vocês lembrarem. Como agora eu estou alterando, né, o L1. Vou dar o append e uma cópia. Que aí eu não altero o L1. Não aceita. Tem que fazer por partes. Pronto. Se eu dou o append, como eu lembro, né? Eu vou inserir a lista como um elemento. Por outro lado, se eu dou um extend, eu vou inserir os elementos da lista e não a lista propriamente dita. Ok, pessoal? Eu tenho um count que conta quantas vezes determinado elemento existe na minha lista, se é que existe, né? O pop e o remove, eles são funções interessantes, certo? Os dois removem elementos da lista, só que esse cara trata a lista como uma pilha. Tá, depois eu falo disso aqui. Vamos logo para esses carinhas aqui, então. Cadê a minha lista? Eu vou deletar isso aqui. Tem 3 objetos A. A mesma coisa se eu estiver usando números. É uma coisa que vale a pena verificar. Deixa eu ver só aqui.
1.0. Deixa eu ver se ele considera como sendo a mesma coisa. Considera. 1 e 1.0 ele está considerando como sendo a mesma coisa. Então, o count me permite contar quantos elementos tem, né? Isso ajuda bastante em algumas situações. E eu tenho o pop e o remove, né? O primeiro pop. O pop, ele retorna o último elemento e deleta o último elemento. Então, ó, veja que L1 não tem mais o elemento 1.0. Isso, pessoal, é um uso como se fosse uma estrutura de pilhas. Depois eu vou falar um pouquinho mais. A estrutura de fila, né, que eu comentei há pouco, você tem o primeiro cara da fila, ele aponta para o segundo aponta para o terceiro e por aí vai. Então, quem entra primeiro, ele é lido primeiro. Você sempre tem que começar a leitura pelo primeiro cara, né? Então, basicamente, quem entra primeiro, sai primeiro. Já a estrutura de pilha, quem armazena a sequência é o último cara. Então, quem entra por último é que aponta para quem foi o penúltimo. E a leitura começa por cima. Então, a fila, quem entra primeiro, sai primeiro. A pilha, quem vai entrando por último, sai primeiro. Né? Quem já lavou prato entende o conceito de uma pilha de prato. Você não tenta puxar o prato de baixo, dá ruim. Certo? Então, e aí você pode usar o método POP, que é um método comum da estrutura de dados pilha. Certo? E, como eu disse, ele retorna o último elemento e deleta. Isso é muito utilizado, pessoal, em várias situações, porque às vezes a gente guarda informação dentro da lista, né, dentro da pilha, sobre coisas que você precisa fazer. Então, à medida que você vai fazendo, você já vai deletando aquilo que foi feito. O remove. Se eu, por outro lado, dou um print no remove, acho que eu tenho que colocar, deixa eu só conferir aqui. Pronto. Ó, o remove, ele remove objeto. O pop eu posso até colocar um índice. Inclusive, é aquela mesma ideia. Eu posso usar índices positivos, posso usar índices negativos e aí vai. O remove eu coloco um objeto. Então, por exemplo, eu posso dar um remove em A. Veja que ele não retorna nada. Ele é uma operação vazia, né? Não retorna nada. Mas depois, quando eu mando imprimir a lista, veja que o primeiro elemento, que era o primeiro A, foi removido, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ele vai remover o elemento 1. Tá? Então, ele só remove uma. Existem algumas... deixa eu colocar aqui. Tá aqui. Basicamente, deixa eu ver só se ele consegue aceitar isso aqui. Eu acho que não aceita não. Basicamente é isso aqui mesmo. Ok, pessoal? Dúvidas? Posso passar? Os últimos métodos, né, são o reverse e o sort, certo? Os dois vão estar trabalhando, reordenando a minha lista.
esse cara vai reverter a ordem dos elementos, certo? Deixa eu colocar aqui. Então, por exemplo, vou tirar isso aqui, só vou ficar com a lista. Então, se eu pego e faço L1 ponto reverse, eu simplesmente reverti a ordem, né? Quem era primeiro foi para o último e quem era o último foi para a primeira posição, certo? As primeiras posições. Né? Ele inverte a ordem da lista. Esse método aqui, ele não é muito útil, porque você pode simplesmente navegar negativo, né? Então, por exemplo, eu quero iterar sobre essa lista, eu itero por menos, né? Um range de -1 a -6, -7, na verdade. Então, eu vou iterar de trás para frente, né? Se você, uma possibilidade é você colocar ele na ordem reversa, mas existe uma outra forma de você fazer isso. O sort, pessoal, não vai funcionar aqui, porque o sort ele ordena. Então, eu não vou conseguir verificar aqui, por quê? Porque eu tenho coisas incomparáveis. Então, eu vou reconstruir aqui a minha lista. Melhor, só vou deletar esse cara aqui e vou dar um print. Pronto. Aí ele ordenou. Primeiro todos os A's maiúsculos, depois o B, por último o A minúsculo. Então, os meus elementos estão ordenados. Também poderia ser uma lista numérica. Ele ordena ela bonitinha, certo? Lembrem, né, que a gente tinha feito um método para ordenar, né, a lista, dava um certo trabalhinho. Nem lista, né, que eu estava trabalhando especificamente com a lista. Ok, pessoal, dúvidas? Podemos passar? Posso passar, pessoal? Pessoal, isso aqui é a ideia básica. Aqui eu coloquei, inclusive, um aviso. Ó. O método sort, eles têm que ser usado apenas, só pode ser usado se a lista for de elementos do mesmo tipo. Certo? Por isso que não é uma boa prática, pessoal, você está colocando elementos de diferentes tipos dentro da lista, porque você perde a funcionalidade de alguns métodos. E fica inconsistente. É muito mais fácil de você gerar erro. Dúvidas? Então, pessoal, vou passar o primeiro probleminha de hoje, certo? Melhor, o segundo, né? Então, vocês vão fazer o seguinte, vamos incrementar aquele trabalho ali que a gente estava fazendo. Então, vocês vão pegar agora, vão pedir ao usuário um número N, né? Número lá de amostras, vão gerar as N amostras, só que vocês vão mostrar essas N amostras ordenadas, certo? Então, a primeira coisa aí, 5 minutinhos, rapidinho, só para apresentar ordenadas essas amostras.